Assim, senhoras e senhores, damos por finalizada a 74ª Cumbre Ibero-Americana. Los invito agora ao passeio em meu maravilhoso barco. ¿Qué fue eso, señor? Un rayo, Evo. Pero tranquilo, que no te va a pasar nada. Duérmete, mi Evito, duérmete, mi sol. Senhores, vamos direito a uma terrível tormenta. Temos que desviar. Fresco, Lula, gire a la derecha pronto. No. Este peón del imperio seguro que nos dirige a una emboscada. Dale para la izquierda. Que a la derecha le Una foto, presidentes. Tá todo mundo aqui se divertindo aí com esse desenho aí de alguns presidentes aí da América Latina, que é exatamente o nosso papo aqui do Caleidoscópio de hoje. Lembrando, nosso telefone é 3209-0113, pode continuar ligando aí para você ter mais chance de ganhar ingresso para poder assistir a uma sessão especial para o filme Alice no País das Maravilhas no Shopping Cidade. E as participações de vocês, a gente já está aqui registrando. Nossa MSN é Caleidoscópio TV Horizonte, @hotmail.com. Nosso Twitter é Caleidoscópio TV. Bruno, a gente viu ali, né, uma brincadeira ali, né, inclusive quando o Lula tá ali no leme do barco, né, o Uribe puxando ali para a direita e o Chaves para a esquerda. Esses movimentos que a gente pode perceber de fato um fortalecimento de duas facções, assim, de direita e esquerda aqui na América Latina? Essa é uma das perguntas que eu me faço constantemente, né, até... Foi um tema meu de dissertação de mestrado, a questão dos partidos, e não só no Brasil, mas na América Latina. Nós temos uma tradição também aí importada da Europa continental de discutir ideologias por esquerda e direita. E é engraçado porque a América Latina faz uma discussão um pouco à parte do que os Estados Unidos fazem. Você pode até traçar uma esquerda e direita nos Estados Unidos, mas não é igual à esquerda e direita francesa, alemã, portuguesa, espanhola, que nós herdamos enquanto cultura. Existe, claro, uma esquerda e direita, mas são conceitos que têm que ser revistos a todo momento. Até que ponto, né? Vamos pegar o caso brasileiro, o PT, o PSDB são esquerda e direita. Então é um debate que deve ser revisto até por conta, aí vamos pegar o desenho, né, da experiência atual da Venezuela. É o velho debate. O que está acontecendo na Venezuela? É um golpe? É uma revolução? Os posicionamentos, se é um golpe ou revolução, exatamente refletem posições ideológicas. Se você E nesse sentido, isso pode atrapalhar ou tornar mais complicada uma possível integração entre esses países? É o velho debate que está tendo, inclusive, em relação ao Mercosul com a Venezuela. Há parlamentares brasileiros de direita que não querem a Venezuela no Mercosul. E há parlamentares à esquerda e ao centro que aceitam a Venezuela. Porque são dois debates. Uma coisa é o debate em torno da Venezuela, outra em torno do governo do Chaves, que não podem se confundir. Porque uma coisa é a integração da Venezuela ao bloco. E ela deve ser feita independente do governo que está sendo conduzido a Venezuela, se é de esquerda ou de direita. Porque o Chaves, para o bem ou para o mal, um dia vai passar. Como o Lula, um dia vai passar e assim por diante. Então, o processo de integração tem que superar essas discussões de esquerda e direita. Mas sabe onde está o problema? Que a América Latina toda, praticamente, ela é presidencialista. O presidencialismo reflete esse problema. Por quê? O presidente da República, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado, em tese, ele estaria acima dessas paixões políticas. Só que o chefe de governo não. Ele tem posicionamento. Então, quando é a mesma pessoa, não é igual o super-homem que chega na cabine e troca de roupa e virou super-homem. Né? Não, ele é ao mesmo tempo os dois. Então, as questões se misturam. Então, é mais um fator que deve ser considerado nesse processo de integração. Agora, será que tem como? Porque, por exemplo, o caso Cuba passou a ser chamado, né, assim, para conversar no sentido de ver se é possível ou não Cuba se entregar. Você no caso, o que você acha, assim? Você acha que é possível? Porque uma das coisas que foram combinadas, né, no acordo no México foi a questão de respeitar os direitos humanos, a democracia. Você acha que é utópico a gente imaginar Cuba fazendo parte de um bloco latino-americano? Não, se a gente tem esse conceito que ela acabou de explicar, né, de que os países, né, e a integração está por cima de qualquer presidente, de qualquer figura representativa em qualquer país, eu acho que é possível. Porque os presidentes vão passar e os países vão continuar a evoluir dentro daquela integração.
Então, será então que tem como a gente pensar, será que o nosso erro é sempre pensar na integração pela economia? Será que a gente não pode pensar uma integração às vezes por identidade, por cultura? Não, eu penso que um dos grandes fracassos desses blocos, né, ao longo da história, até eu estava vendo um artigo do jornalista Clóvis Rossi, na Folha de São Paulo, que ele ironiza, né, logo em março, aquele reunião desse último bloco que exclui os Estados Unidos e o Canadá, ele ironiza, dizendo que, citando o presidente do México, né, o Francisco Calderón, dizendo que a América Latina tem uma vocação natural para a integração. E, na verdade, o próprio Congresso foi uma baixaria, né, do Uribe, juntamente com Chaves, né, uns trocando farpas com os outros, e acaba que esses blocos ao longo da história, seja a ALCA, o Mercosul, o Pacto Andino, e aquele emaranhado de siglas, tudo isso restringiu bastante a discussão no âmbito econômico e político. A alta cúpula é que discutia essas possibilidades de integração. A questão da união aduaneira, da zona de livre comércio, mas será que houve políticas fiscais que realmente tinham a intenção para que houvesse concessões internas, reformas tributárias, para que isso ocorresse? Será que essa integração somente pela via econômica e política é a mais adequada? E a questão da cultura? E a questão da educação, né, do sistema acadêmico, das universidades, as pesquisas? Existe uma integração entre as pesquisas, né? As produções são bilíngues em espanhol e em português? Existem... e o mercado de trabalho, como é que fica? Né? Então, nós temos que estender essa discussão para outras esferas da sociedade civil, para que haja realmente uma integração efetiva e que não fique somente nesses discursos, nessas reuniões que se tornam muitas vezes palco desses presidentes para poder criticar uns aos outros, para poder expor algum posicionamento político, como nessa última reunião também os países começaram a criticar a posição da Inglaterra, aquela questão do petróleo, das Malvinas, uma postura que não tinha nada a ver com aquela... Começaram a falar de outro assunto, né, para poder se autopromover. Beleza. Vai lá. Qual que é o seu nome? Vai lá. Vai lá. Eu sou o Emiliano. Vai lá, Emiliano. Bom, hoje quando eu estava vindo para cá, justamente eu pensava qual que seria a discussão de hoje sobre integração. Seria, como sempre, a discussão sobre a economia e a política ou justamente o que a gente está falando agora, em outros aspectos. Como eu sou músico, o que me importa, ou pelo menos onde eu posso agir diretamente é na parte cultural. Eu acho que isso, já puxando um pouco a conversa porque a gente faz, e que assim como nós fazemos, outras pessoas também fazem, só que eu acho que de uma forma um pouco escondida, é justamente isso, buscar a integração. Como é que é possível você juntar tantos países assim? A gente briga, somos todos iguais? Não, nós não somos todos iguais. Eu acho que esse tem muitas vezes... E artista, né, criador, aquele monte de criador junto é difícil. Piorou. Eu acho que essa, a conversa de somos todos iguais, ela tem que ser tomada com muito cuidado. Tá? Somos todos iguais de que ponto de vista? Somos todos humanos. Temos todas as mesmas necessidades, entre aspas. E tem as questões culturais que nos levam... Mas o objetivo de vocês é somar, na realidade, as especificidades de cada... Exatamente. Né? Apesar de todas as brigas, as discussões e tudo, a gente continua junto. E a gente vem num meio que é muito difícil se manter. Uma banda desse tamanho é muito complicado num meio como o que a gente vive aqui. Uhum. Mas já tem uns 5 anos. Beleza, certo? Legal. E eu, assim como a gente, eu acredito que é possível. Se o público, todos os artistas, todos os intelectuais, as pessoas comuns, quem está ouvindo, quem está vendo esse programa, procurar um pouquinho, se informar, quem que é, onde é que fica o Uruguai. Ou muitas vezes eu fui apresentado a pessoas, falam, Emiliano, Uruguai e tal. Pois é, eu passei lá quando eu passei em Santiago de Compostela. Esse quase morreu. E era uma pessoa assim, de classe média alta, teoricamente com uma formação. Então a gente precisa boa. Aprender mais, estudar tipo mais, assim, querer saber mais sobre... Pois é, do lado do Paraguai. Legal. Imagino o que deve falar da Colômbia, né? Bom, então, vamos ouvir mais?